Abra sua Bíblia neste momento no Evangelho de São Lucas. O tema da mensagem desta noite é: o que vai acontecer depois? O que vai acontecer depois? É muito interessante. Aqui nessa mensagem de hoje, você vai aprender para a sua vida pessoal, você vai aprender para a sua vida financeira, para a sua empresa, você vai aprender para várias áreas da vida, Você vai aprender aqui como servir a Deus em espírito, em verdade, como fazer a vontade de Deus. Você vai aprender durante esses poucos minutos que nos resta neste culto, como cultuar a Deus mesmo. E, inclusive, hoje foi cantado um hino que, se você prestar atenção na letra, você não canta. Porque a letra da música, a última música, eu fiquei pensando, Senhor, quem é que está perdendo tudo por amor a Ti? Que a primeira coisa de nós perdermos é o nosso eu e a nossa altivez. Quem que está perdendo tudo por amor a Cristo? É muito sério. Depois é bom você pegar e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir este hino. É tipo aquele hino antigo. Quem gosta desse hino? Quebra minha vida e faz-a de novo. Quem sabe cantar? Eu quero ser o quê? Eu quero ser. Vamos lá. Um vaso novo. Quem não conhece esse hino? Mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu, uma criança, dentro da igreja, e uma vez minha mãe pregando no ciclo de oração, ela disse: quem quer ser quebrado? Porque o que nós cantamos é suposto ser aquilo que está dentro do nosso coração. A melodia é linda, mas a letra nos remete a ser quebrados. E aí, pastor Paulo, como que nós somos quebrados? Muitas das vezes Deus precisa te quebrar exatamente em áreas que você se acha inteiro. E Ele olha e diz: eu preciso dar uma quebradinha ali, para que entenda que eu posso fazer um vaso novo. Aleluia! Lucas capítulo 5, versículo 3. Vamos ler o versículo de número 1, número 2 e número 3. Vamos lá. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Ensinava Do barco as multidões. Vamos agora toda a igreja seguindo no telão. 1, 2, 3. Para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Vamos mais uma vez, versículo 1, 2 e 3. Aconteceu que, apertado a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão,
o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, estava no barco as multidões. Meus irmãos, preste atenção na palavra desta noite. O tema é o que vai acontecer depois. Quem pode repetir? O que vai acontecer depois. O que vai acontecer depois. Olhe bem, ponto final. Não com uma interrogação como eu falei agora, mas o que vai acontecer depois. No texto que ora lemos, nos fala exatamente de um momento de, podemos dizer, de muito trabalho, de muita frustração. É um tempo exaustivo que ali os pescadores, inclusive Pedro, tiveram. Pescaram a noite inteira e nada conseguiu pescar. Agora imagina eles lavando a rede, já querendo ir embora, com as contas para pagar, com o almoço da família já terminar, vamos dizer assim, e não tem dinheiro, porque naqueles dias, principalmente até nos dias de hoje, pescavam-se e vendiam, e assim vivia da pesca. Escute bem, no versículo 3 diz, e entrando em um dos barcos, isso quer dizer que no versículo 2 está dizendo que havia dois barcos. E se havia 2 barcos, então Jesus, quando viu que a multidão estava apertando, Jesus tinha opção. E Jesus decide entrar aonde? No barco de Simão. Quando ele entra no barco de Simão, ele pede para que o afastasse um pouco. Diga comigo assim, Jesus coloca alguns paradigmas. Ele, além de pedir o barco emprestado, ainda pede para colocar na posição que ele queria. Pedro, Simão, os demais poderiam olhar e falar, olha, estou cansado, não estou aguentando trabalhar a noite inteira. Se o senhor quer ficar aí falando na cabeça desse povo, então o senhor fica, porque eu estou indo para casa descansar. A frustração era tamanha. Mas Jesus chega justamente no impasse da vida de Simão. E Simão afasta o barco e deixa Jesus usar o barco. E Jesus ali fala, e Simão, o quê? Ouve. Jesus ensina, e o povo o quê? Ouve. Simão está dentro desse povo. Preste atenção. No meio dessa multidão inteira que está aqui, Deus está interessado em você. Deus não está falando com A, Deus não está falando com B, Deus está falando com você. Aleluia? Aleluia? Quantos outros barcos não estariam ali na praia? E Jesus escolhe o barco de quem? De Simão. Simão, em vez de irem, ele fica. E quando ele fica, ele começa o quê? A ouvir. Então, todas as vezes que você se aproxima do seu fracasso, Deus vai se manifestar de uma forma contundente para a tua vida. Mas você tem que parar e tem que dar atenção, porque Jesus está o quê? Vamos lá, Jesus está o quê, igreja? Falando.
Aleluia! Glória a Deus! Segue comigo. Eu quero te dar aqui 3 pontos fortes para te direcionar para o que vai acontecer depois. Sem esses 3, não tem como você desfrutar do que vai acontecer depois. Segue comigo. Primeiro, direção específica. Jesus fala com a multidão, ensina a multidão, e aí está uma pessoa ali que Deus está de olho nela. E vê uma pessoa frustrada, uma pessoa acabada, uma pessoa arruinada. Mas Jesus olha e fala assim: é este que vai apacentar as minhas ovelhas. Jesus olha e fala assim: eu sou a rocha e eu vou ensinar para ele. Preste atenção. Talvez você não consiga entender o propósito que Deus tem na tua vida. É por isso que você vive a vida frustrada. Mas a partir do momento que você, escute aqui, parar pra, aí você vai realmente entender. Tem um mistério diferente. Aleluia. A gente não para ouvir porque a gente está bem. A gente não para ouvir porque a gente está certo. A gente não para ouvir porque a gente está querendo simplesmente agradar. A gente para ouvir porque a gente entende. Há uma necessidade. E essa necessidade só é preenchida, aleluia, quando a gente para ouvir Jesus. Aleluia. Segue comigo, que eu quero te ensinar. Jesus dá uma direção específica. Depois de ensinar, depois de falar, depois de ficar ali tempo usando o barco dele, Jesus não diz obrigado, mas Jesus levanta a voz e diz em Lucas 5, versículo 4, a seguinte palavra: E quando acabou de que, igreja? De falar, disse a Simão. Ele disse a quem? Simão. A Simão: Faste ao mar alto e lançai as vossas redes. Para que, igreja? O que vocês acham que teria que ser a palavra dele? Jesus ali naquele momento deu o que? Uma direção. Jesus deu o que, igreja? Eu quero ouvir de vocês. Mexe o maxilar aí. Jesus disse o que? Fez o que Jesus fez aqui? Ele deu o quê? Eu pergunto a você: quantas vezes você para ouvir quando Deus dá uma direção? Jesus naquele momento, usado pelo Espírito Santo, dá a ele, entrega a ele: ei, faste ao mar alto. Deus lhe reservou uma palavra específica, mediante aos seus problemas, impasses, barreiras, frustrações. Eu não sei qual é a barreira que você tem batido sempre lá na sua empresa. Eu não sei qual é a barreira que você tem batido na sua vida pessoal. Sempre. Eu não sei qual é a frustração que você enfrenta no seu casamento, na vida social. Mas eu só sei de uma coisa: a direção é específica para aquele que Jesus entrou dentro do barco. Aleluia! Tem alguém aqui, tá entendendo? Tá entendendo? Levante a tua mão, bata a palma, faz alguma coisa. Aleluia! Se Jesus entrou dentro do barco, respeita. Se Jesus está no barco, respeita. Se Jesus está falando, para ouvir. Aleluia!
Tem alguém aqui me ouvindo? Diga glória a Deus. É Jesus que está falando. Segundo ponto, mudando o jeito de trabalhar. No longo espaço da vida, ou nos longos anos da vida, você já viu? Teu jeito deu errado. Tua maneira deu errado. Aprenda com Jesus. Jesus dá uma direção específica. E nessa direção específica, no segundo ponto que ora estamos falando, mudando o jeito de trabalhar. Olha a resposta em Lucas 5,5. Diz assim: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Nada o que, igreja? Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Hello, 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 hello. Segundo ele por um acaso disse assim: não aceito, não concordo. O senhor porventura não sabe que eu fiquei a noite inteira? Se era para fazer um milagre, por que o senhor não fez durante a noite? Jesus sabe a forma e a maneira de tratar com cada um de... Aleluia! Preste atenção, segue comigo. Porque eu vou te dar um exemplo bem simples, para que todos possam entender. Olhe bem, você passa na rua, tem uma placa: não, proibido jogar lixo no chão. Proibido o quê? Aí às vezes tem lá escrito assim: penalidade de 200 libras, 300 libras, seja o que for, 50 libras. Aí você chega, olha aquela placa e joga o lixo no... Desrespeitando o quê? Desrespeitando o quê, igreja? Desrespeitando a placa. Amém? O sinal que está na placa. Hoje mesmo eu vinha por uma rua ali em Kingsbury. De repente me deparei, a rua fechada, só estava vindo de um lado. Falei: nossa, eu vou ter que dar a volta. Virei o carro, não tinha carro nenhum na rua. Eu olhei, mas estava bloqueado a minha parte de passar com coisas grandes. E o outro lado estava livre. Olhei, não tinha sinal. Falei assim, e estava uma placa lá: do not enter. Alguém sabe o que significa isso? Não entra. Virei o carro, passei, dei a volta no quarteirão, e quando eu estou passando lá do outro lado da rua, eu deparo com um motoqueiro vindo da direção que não podia. Eu pensei: será que arrancaram a placa? Em poucos minutos que eu dei a volta? Mas não, ele não respeitou o quê? A placa. Como que está a tua vida? Você está desrespeitando a placa? Nesse exemplo simples que eu estou te dando, aquele que jogou o lixo no chão desrespeitou a placa. Agora, quem viu? O policial viu. Chega para poder chamar a atenção. Que é isso, senhor? Você está achando o quê? O senhor não viu nada? Ainda quer discutir com quem? Com o policial. Aí o policial vai e lasca ali o quê? Uma multa. Você vai ter que se ver com o quê? Com essa multa. Agora você vai ter que pagar. Aí você, cheio da sua teologia, não paga a multa. Vai para onde, igreja? Para a corte. Agora você vai ter que ver com quem? Com o juiz. Uma coisa simples se tornou o quê?
complicada. Você passou por várias instâncias que você poderia ter entendido. Ei, mas tem coisas que só realmente quando nós paramos para ouvir Aí Pedro diz: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua. Então você tem que reconhecer quem é que está na direção neste momento, para que possa dar certo o seu amanhã. A Bíblia diz que o amanhã nosso não está no nosso poder, não está na nossa mão, mas o nosso amanhã está na direção daquele que tem o controle de todas as coisas. Tem alguém aqui que está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus não poderá fazer nada que você não queira. Simão teve que querer, Simão teve que abrir, Simão teve que deixar a sua insignificância. Agora eu te pergunto, quantos anos de experiência que Simão não tinha? Sobre pesca. Simão poderia dar uma aula para Jesus sobre pesca. Deus guarda isso no teu coração. Deus não poderá fazer nada que você não queira. Eu vou repetir. Deus não poderá fazer nada que você não queira. Que você insiste em permanecer com este discurso de vitimismo. Que você ainda insiste em achar que você não precisa. Porque você sabe muito. E muitas das vezes, um senhor, por exemplo, eu estava procurando para poder trocar as janelas lá de casa. As janelas eram single glaze, quando compramos a casa. E as janelas, pastor Paulo, era de madeira que o Pim já tinha comido aquilo ali. Era até vergonhoso quando nós recebíamos visitas lá em casa. E aí, como eram várias janelas, e o poder aquisitivo não era tanto quanto as janelas, nós fomos trocando aos poucos, né? Vamos trocando aos poucos. E trocando cada ano um pouquinho de janela. Vamos até terminar. Já temos indo para 5 anos que estamos lá, estamos trocando janela até hoje. Isso aí. Mas é muita janela assim? Algumas, mas eu quero te dizer, não importa se é 5 janelas cada ano, você trocar uma, né, já é uma coisa. Então vamos seguindo comigo, porque Deus é bom demais. Olha o que aconteceu. Falei, pastor Alexandre, vamos procurar comigo, me ajuda a achar no Google aí alguma empresa que venha fazer essas janelas, porque as janelas têm que seguir o mesmo padrão. E a gente, por mais que eu tenha experiência em compra de casa há muitos anos e tal, quando nós fomos comprar aquela casa, nós não observamos que eram só as janelas da frente da casa que eram novas. Todas as outras eram velhas. Aí paga o preço depois, não é isso? Então nós achamos uma pessoa que deu preço mais em conta. Mesmo assim demorou anos. Ainda estamos trocando. Presta atenção. Mesmo sendo mais em conta. Escuta comigo. Cada ano nós chamávamos ele. Nós precisamos trocar mais 2. Precisamos trocar do banheiro. Precisamos trocar essa. E ele dava o orçamento. Às vezes não mudava o preço. Às vezes mudava um pouquinho e tal. E a gente foi trocando. Chegou praticamente quase no final. Eu virei e falei, nasceu um desejo no meu coração. Eu orei a Deus. E eu virei para a esposa e disse, amor, esse ano eu quero finalizar esse negócio dessas janelas. Acabar com esse negócio de janela. Chega, passa por outra coisa. Segue comigo. Como é interessante. E aí eu comecei a orar, Senhor, providencia um valor que eu consiga dar um final. Porque o final era pior do que o começo. Porque agora é a janela com porta. Aí imagina. O santo é de barro. Escuta para você ver.
Todo ano, passou o primeiro ano, chamamos a mesma companhia. Segundo ano, a mesma companhia. Terceiro ano, a mesma companhia. Quarto ano, a mesma companhia. Agora vamos para o quinto. Quinto ano, indo para o quinto ano, né? Depois do quarto ano. Vamos chamar a mesma companhia. Chama a mesma companhia, faz o preço. Chamei 3 empresas. Dessa vez. Das 3, era justamente o que já vinha fazendo, que tinha um preço melhor. Você imagina menos da metade do preço. De todo mundo. É agora aqui. Faça. Fez. Terminou. Eu amei. Irmãos, pensa no serviço que eu falei. Jesus amado, que maravilha. Que maravilha. Aí eu fui tentar abrir uma janela. Não consegui. Ué, por que esse treco aqui não está abrindo? Liga para ele. Isso é na metade do serviço. Eu detectei que uma janela não estava abrindo. Falei, mas por que essa janela não está abrindo? Nesse ponto. Ah, não está abrindo porque foi o que o senhor pediu. Era para ser igual a outra. Só vidro. Falei, não, essa daqui era para abrir. Aí começou a guerra. Não fizeram nada durante. Não fizeram nada depois. Cheguei a chamar para uma reunião. Vocês têm que ver isso. Queriam me cobrar extra para poder mudar, fazer a janela abrir. No final, o que vocês acham que aconteceu? Olha essas pessoas ótimas aí que sabe negociar. O que vocês acham que aconteceu? Hã? Como é que é? Não, ele perdeu o cliente. Exatamente, porque não soube fazer o que é necessário ser feito. Eu falei, eu trabalho com o senhor há vários anos. Tem alguns defeitos que o senhor deixou para trás, que eu relevei. Agora o senhor vem falar comigo, que não tem o desenho que eu fui no seu escritório e fiz. O desenho para o senhor perdeu o meu desenho. O senhor quer me taxar em 600 libras para que seja feito segundo a tua vontade? Digo para o senhor uma coisa. Meu dinheiro é dizimado. Lhe pago. Mas esse dinheiro é dizimado. Tu não terá mais sucesso. Aí eu te pergunto, quem está com a palavra da verdade? Se amaldiçoou o homem, não é ele, alto se amaldiçoou. Mas o Senhor deu uma palavra dessa natureza acabando com o homem, não! Eu tentei por mais de 4 vezes. Reuni. E ele virou e falou assim, se o senhor quiser 600 libras, eu vou fazer. Falei, mas o senhor, não, o máximo que eu posso fazer é te dar um desconto de 100. Falei, não. No mínimo que você poderia oferecer, então, dizer assim, se eu pago 300, eu pago 300. Aí poderia ser algo negociável. Mas desse jeito, não. Só não esqueça de uma coisa. Aí na hora de acertar, eu fui lá em casa. Saiu sorridente. Alegre, sabe por quê? Porque ele achou que o quê? Que venceu o quê? A queda de braço. Ele achou que ele venceu. Agora, no mundo espiritual, quem que vocês acham que venceu? É isso que você tem que parar para poder pensar e analisar. Quem está falando? Qual é a voz que eu estou ouvindo? Qual é a experiência? Para que Deus pudesse trazer o depois na vida de Simão, Deus deu uma direção para ele fora da curva. Uma direção que ia de encontro à necessidade dele. E a necessidade era acabar com a barreira da frustração, a barreira do impasse, a barreira do problema. Mas ele pegou e falou assim, eu vou.
além do mais, eu vou lá em Mar Alto. Você já imaginou aqui, ó? Tinha motorzinho não, irmãos. E era em mar? Não era na beira da praia, não. Porque a gente só vê o depois. A gente não vê o durante. Sai comigo! O que diz em Romanos 12, versículo 2? Para que você mude o seu jeito de trabalhar. Para que você mude o seu jeito de pensar. Para que você mude o seu jeito de agir. Para que você não trave mais as misericórdias do Senhor, as bênçãos do Senhor, aquilo que é profetizado para a tua vida. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 12, e eu quero que toda a igreja leia em voz alta. 1, 2, 3. Olha aqui, primeiro, o apóstolo Paulo começa dizendo: não se moldem, não ache que é desse jeito, não ache que é dessa forma. Primeiro, não se moldem ao padrão deste mundo. Sabe o que eu poderia fazer com o rapaz da janela? A companhia, a empresa? Eu poderia muito bem falar assim: vai então para as pequenas causas, que vamos decidir lá. Ele chegou a dizer isso uma hora. Então nós vamos para as pequenas causas e decidimos lá. Eu liguei para a secretária dele e disse para ela: eu não vou para as pequenas causas, não é porque eu não tenho condições de ir. Estou com medo, tipo assim, não é porque eu estou com medo. Eu não vou porque eu creio que não há necessidade de nós irmos depois de 4 anos trabalhando. Podemos resolver isso aqui entre nós. E a próxima vez, não pise na minha residência sem antes uma prévia. Você coloca barreiras. Você coloca planos. Ele tinha acesso. Agora já não tem mais acesso. Ele se bloqueou. E simplesmente, Jesus disse: negue-se a si mesmo. Gente, não tem como ser crente fazendo a nossa própria vontade. Não tem como ser crente recebendo tudo e não sendo exigido nada. Segue comigo. Olhe bem, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Como é difícil. Como é difícil. Como é difícil deixar entrar realmente a vontade de Deus no nosso coração, na nossa mente. Como é difícil. Mas tem jeito. E assim Pedro deixou a vontade de Deus ser estabelecida, mesmo com o cansaço, mesmo com a tristeza, mesmo com a frustração, mesmo com aquela fortaleza de aprendizado que ele tinha. Ele foi. E em terceiro lugar, que eu deixo aqui para você, faça do jeito que foi direcionado. Faça do jeito que foi direcionado. Quando você não está com a sua mente moldada segundo a palavra de Deus, o que vai acontecer é que você vai mudar a direção que você recebeu. Mudar a direção que você recebeu. Imagina o último culto que eu ministrei aqui antes de viajar. Eu disse: hoje terminamos, não sei se vocês lembram, hoje terminamos a nossa festividade. Esse número aqui vai sair 25 anos e partimos para 26 anos. Eu passei 2 semanas viajando. Quando eu chego, está aqui os 25. E o mais interessante, que geralmente quando eu chego aqui nas madrugadas da vida, vamos dizer assim, eu já subo retinho lá para cima, nem entro aqui. O que o líder na hora
que chega super cansado. Aí o líder resolve, primeira coisa, pergunta para o pastor, eu subi, vim direto, abri aquela porta e falei, entra aqui. Esqueci tudo que eu tinha que fazer aqui dentro. Quando eu vi, 25 anos aqui dentro. Eu falei, que? 2 semanas. 2 semanas. Uau! Aí você olha e fala assim, eu não consigo entender uma direção dessa. Eu vou conseguir entender. Você não pode cantar, porque hoje você lembra aquela vez que você veio com um terno totalmente diferente, você lembra? Era para vir de um jeito, você veio de outro, acho que veio de prata, parece, né? É um negócio meio desse. Não pode, você não vai entender. Você não vai o quê? Entender. Porque você não entende uma direção dessa que você está vendo todo culto. Como que você vai conseguir entender que uma roupa vai agradar a Deus? Você vai olhar e vai falar que isso agrada a quem? O homem. Mas Deus, quando pedia o cordeiro, Ele taxava da forma que Ele queria o cordeiro. Pastor Paulo não podia ter uma mancha sequer, não podia ter uma feridinha que nem os olhos não via. Você imagina ali, caçando se tem alguma ferida, nem que seja assim, lá dentro do ouvido? Jesus especificava. E nós dizemos que nós estamos dando o que da nossa vida? A Cristo. Estamos entregando o que a Cristo? Oh, maravilha, hoje eu vendo os homens cantando, eu fiquei pensando, opa, aproveitem bastante, porque tudo na vida tem que ser aproveitado, porque o dia de amanhã não nos pertence. Oh, eu vi o louvor aqui, louvando, eu falei, que maravilha, aproveitemos e levantemos as nossas mãos e adoremos. Nós não sabemos o dia de... se vamos levantar, se não vamos levantar. E o mais interessante, que a dependência. Você imagina, Simão Pedro não tinha por que ficar naquela reunião, mas ele ficava. Às vezes nós achamos que nós não precisamos daquela reunião em Cristo. Nós não precisamos daquele culto dos jovens, a gente não precisa daquele culto das irmãs, nós não precisamos daquele culto dos homens. Eu já vou no domingo, eu já tenho. Eu já entrego, eu já dou. Sendo que Jesus está dizendo, Simão, aproveita que você está no culto de domingo. Simão, aproveita que você está no meio da multidão. E aprenda uma coisa, Simão. Pega esse barco que eu entrei dentro dele. Leva em alto mar. Não olhe para o seu cansaço, porque o que vai vir depois vai tirar o seu cansaço, porque a satisfação tira o nosso cansaço. Aleluia! E a satisfação só dá em Cristo. Não existe satisfação sem Cristo. Aleluia! Em Cristo. Faça do jeito que foi direcionado. E olha o que diz o versículo 6 de Lucas. Diz assim: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Olha a frustração indo embora. Pera lá, os peixes estavam todos ali, e eu a noite inteira pesquei, não achei. Mas segundo a sua palavra. Aleluia! Aleluia, segundo a sua palavra. Aleluia, olhe bem, Deus sabe que a sua maneira nunca deu certo. Seus análises foram errados. Mas Deus entrou para poder te dizer, ei, aproveita que você está nesse culto. Deixa eu renovar a sua mente. Deixa eu mudar a tua história. Volta lá em alto mar. Não importa, guarda a sua insignificância e deixa eu agir, porque quando eu agir, aleluia, eu vou te dar autoridade. Quando eu agir,
tua família não passa mais necessidade. Quando eu agir, teu coração vai estar satisfeito. Quando eu agir, a cura repentina chegará ao teu coração, à tua mente, aleluia, ao teu corpo. E agora eu quero concluir. A Bíblia diz, o tema da mensagem, qual que é o tema da mensagem, igreja? O que vai acontecer depois. Olha o que diz. O que vai acontecer depois. Isso é escrito no versículo 7, no versículo 8 e no versículo 9. O que vai acontecer depois, Deus não está preocupado em simplesmente te dar peixe para poder se comer em casa. Deus não está preocupado simplesmente de você ter condições de ir e vir. Não, é muito mais além. Diga assim, todo milagre que Deus tem para a minha vida está condicionado quanto eu abro meu coração, os meus ouvidos e a minha atitude em Deus. Aleluia, glória a Deus. Olhe bem, escute. Se não dá para você entender que a sua empresa vai melhor se você fizer direcionado por Deus, se colocar a tua insignificância toda para baixo, se você parar para poder meditar, será que eu estou fazendo certo? Será que é esse jeito mesmo? Ou eu estou tentando errado de novo? Segue comigo. Versículo 7 diz assim: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram os ambos barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem o quê? Quando nós vemos, nós nos humilhamos mais ainda. Quando nós entendemos, a nossa altivez cai mais ainda. Aleluia! Nós não sentimos confortável em fazer o que nós queremos. Muito pelo contrário, nós nos submetemos mais ainda. Aleluia! Foi isso que aconteceu depois na vida de Pedro. E preste atenção que o barco de Pedro enche. Deus providencia. Deus o que, igreja? Um outro barco por perto. Porque não era hora de ninguém estar pescando mais. Mas Deus providencia pessoas que vão entender a hora que você está vivendo da sua prosperidade. Porque tem pessoas que nós achamos que está entendendo, e essas pessoas estão à nossa volta para nos fazer derrotar, para nos fazer regredir, para nos fazer voltar atrás. Voltar o quê? Atrás. Atrás. Preste atenção. Como é sério, como é importante termos junto conosco não pessoas que nos aplaudem, mas pessoas que vão nos dizer: ei, deixa eu lhe ajudar a puxar essas redes, porque tem pessoas que nós queremos que esteja do nosso lado e elas só querem comer da nossa prosperidade. Mas elas não querem ajudar a puxar a rede. Gente, eu estou aprendendo muito, Deus está falando com alguém aqui. Quem aplaude este momento? Momento que Deus entra. E no versículo 9 diz assim: pois que espanto se apoderará dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes.
Coloque aí novamente na tela. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Hello? 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 Sua altivez não muda nada para ninguém. Só muda para as pessoas que estão do seu lado querendo ver a tua desgraça, aplaudindo. Mas agora quando você para ouvir a Jesus, aproveitando que no meio da multidão ele enxergou você, ele está falando com você, aí automaticamente ele vai chamar você e vai dar uma direção direta para você, e nessa direção vai incluir você na lista dos milagres do dia. Ai, Jesus de Nazaré, aleluia, aleluia. Eu quero orar por você, eu quero declarar sobre a sua vida que depois que você se entregar de corpo, alma e espírito e dizer: Senhor, eu não sei de mais nada, faça comigo como o Senhor fez com Moisés, tirou do palácio e fez ele aprender tudo de novo. Faça como o Senhor fez com vários, como o apóstolo Paulo, transformado, que antes era Saulo, perseguidor, matava, mas no dia que ele entendeu, que ele viu Jesus, sua história mudou. A sua empresa cresceu. Para quem não sabe, apóstolo Paulo era fazedor de tendas. Ele continuou. Aleluia! O que você tem para apresentar a Deus hoje? O que você quer de Deus hoje? Mas Deus pode te dar uma direção. E nessa direção, você pode crescer, desenvolver. Mas saiba, a direção é dele. Quando você voltar à praia, faça como Pedro. Se curve e reconheça que ele é Deus. Aleluia!